Bom, começando a parte 2 do episódio, Casamento e Vida na Austrália. Aqui a gente vai falar especificamente da Austrália. Se você ainda não escutou, volta lá e escuta a parte 1. Os convidados são os mesmos e a gente vai falar sobre esse assunto agora. Primeiro de tudo, eu queria dizer que aquela cerveja que eu tava tomando já foi. Não sei se todo mundo tá aqui bebendo a mesma coisa ainda. Agora, eu até falei pra vocês aqui anteriormente que a Manuela tinha trazido a cerveja já, só pra dizer qual é. Outra cerveja costarricense, da cervejaria Domingos Siete, que se chama Tano Manso e é uma Blueberry Wheat. É uma cerveja de amora, que é muito boa. Gostei muito. Não é do meu gosto, assim, super amarga, logicamente, é uma cerveja doce, mas mesmo assim eu gostei. Achei bem legal. Todo mundo continua aí na mesma? Eu mudei, mas depois vocês falam que... quando o Fred fala da cerveja, a gente fica humilhado. Cara, já teve cerveja de pinhão, cerveja de jabuticaba, cerveja de blueberry, e nenhuma delas fui eu que tomei. Mas é que a gente não sabe nem falar o nome da cerveja que você bebe, aí fica muito difícil pra gente. Você e o Marcão. Marcão, um abraço aí pra você. Marcão participou com a gente no episódio 2. Agora eu mudei, assim, totalmente. Fui pra uma Belgian White, que já passou por aqui, é a Kronenbourg Blanc. Ela é francesa, né? O estilo é Belgian White, mas ela é francesa. Cerveja favorita aqui da minha esposa. E já esteve aqui naquele episódio que o Farofa tava bebendo água. Só pra você ter uma ideia, eu tô repetindo figurinha, cara. E vocês estão tomando aí cerveja de pinhão, cerveja, sei lá, cerejas colhidas pelas virgens manetas do Nepal, velho. Não, essa daqui eu me surpreendi, assim, nunca tinha comprado. É uma das que eu falei, assim, minha esposa saiu agora há pouco e eu falei pra ela, olha lá das cervejas artesanais lá e pega a que você achar melhor. E aí é uma cerveja que eu nunca tinha comprado, porque eu já falei aqui em vários episódios, eu não gosto de cerveja doce, mas eu me surpreendi, é gostosa mesmo, sendo doce. Léo, continua no vinho? Uma garrafa pra beber sozinho, eu tenho que continuar, né? Ainda não tô nesse nível de alcoolismo, né? Gabriel, o suco de aloe vera tá bombando aí, não? Tô embriagado, cara. Inclusive, continua, tem uma garrafa de 1,5 litro. É aquele coreano, não? Aquele verde da garrafa verde, gigante? É, aquele mesmo. Aqui na Costa Rica o pessoal é viciado nesse, né? Que tem uns gominhos dentro de borracha? Tem uns gominhos lá de borracha. E aí, na verdade, se você... Você já experimentou ele? Já, muito. Então, ele na verdade é suco de uva, né? Exato. Ele é suco de uva e tem aloe vera dentro e tal, que acho que é 30% e tal. Mas ele é bem gostoso. É, umas bolinhas de silicone, bem bom, não faz muito mal não, fica tranquilão. É verdade, faz inclusive bem pra caramba pro estômago. Isso aí é super natural, ainda mais sendo um suco coreano, os caras estão bastante preocupados com a saúde do ocidental. Mas eles são sul-coreanos, cara, não são norte-coreanos não, cara. Lógico que não. Começando o assunto do segundo bloco, aproveitando que o Gabriel tá falando aqui do seu aloe vera, a questão é, o Gabriel saiu de Brasília, onde eu conheci ele há muito tempo atrás, e tá na Austrália já há bastante tempo, e a gente quer entender como é que foi isso, quando surgiu, a gente já contou aqui, o Fred já contou a história dele, de como foi, a gente queria fazer uma comparação, vamos dizer assim, pra entender como é que você foi parar aí, Gabriel, conta a sua história pra nós aí, desde o início. Legal, eu vou contar e vocês fiquem à vontade também, se tiver alguma dúvida em algum processo aí, sei lá, pode interromper, pode perguntar e tal. Cara, eu me sinto muito feliz de compartilhar também essa experiência. Às vezes as pessoas no Brasil, elas acham que as coisas são impossíveis, né? Até porque, não sei se vocês têm a mesma ideia que eu tenho, parece que o Brasil, ele não é um país tipo a China, tipo China, Cuba e tal, ele não é esse tipo de país que realmente está prendendo as pessoas dentro desses respectivos países, entre aspas também, né? Mas o Brasil... acaba que, subconscientemente falando, as pessoas são elas meio que são barradas de sair do país, assim, sei lá, é muito caro sair, então barradas pelo preço, né? É muito caro sair do país, é muito caro você poder ter uma experiência internacional. Os Estados Unidos, que pro brasileiro é um dos sonhos que boa parte dos brasileiros tem, né, em relação aos Estados Unidos, enfim. Então, assim, é muito legal compartilhar isso, porque as pessoas talvez tenham uma ideia mais aberta de como funciona, como é só você planejar que você consegue. Enfim, em 2016, na verdade eu vou um pouquinho antes, só para exemplificar um pouco do que fez a gente tomar essa decisão. Uma das coisas que a gente fez e que foi aquela pílula do Matrix, tomei uma dessas quando eu resolvi ir para os Estados Unidos, cara. Alguns anos antes, como eu vim para cá em 2016, em 2014, 2015, eu fui para os Estados Unidos. Eu fui para Disney, como todo brasileiro
gosta, né? Enfim, destino mais procurado pelos brasileiros. E aí eu fui para Orlando, aproveitei bastante e gostei tanto que em menos de um ano voltei de novo. E aí, assim, o que me chamou bastante atenção era como existia um país que era muito mais organizado que a realidade que eu vivia. Tinha uma facilidade maior de comprar as coisas, né? Que as coisas eram baratas. Como você poderia, sendo classe média, ter várias coisas que no Brasil só a classe rica tinha acesso, né? Isso ficou na minha cabeça, né? A vontade de sair e tal, mas assim, eu ficava pensando assim, não, é impossível sair do Brasil e tal. Enfim, fiquei com aquilo na cabeça. E meu plano número 1 era, cara, se eu for sair do Brasil, a primeira opção é os Estados Unidos. Só que todo mundo sabe que é muito complicado ir pra lá. Muita gente vai de forma ilegal, e é o que eu não queria fazer. Existiam outras formas de visto para poder ir pros Estados Unidos, que é de sponsor, ou você tem empresa e tal, mas nenhuma dessas eu tava me encaixando. E aí, em segundo plano, eu tinha Austrália e Canadá para poder escolher e tal, porque eu tinha facilidade de poder ir como estudante, poder trabalhar e poder fazer as coisas normais e ser legal no país. Então, em 2015 e 2016, teve aquela grande crise no Brasil, né? Eu acabei perdendo meu emprego, eu trabalhava na Caixa Seguradora na época, eu era gerente de projetos lá, estava terminando um projeto, nesse meio do projeto eles tiveram que cortar custos e tal. Como não tinha nenhum projeto para me alocar, acabei entrando na lista da demissão. E aí eu pensei, bom, essa é a oportunidade. Conversei com a minha esposa, ela ficou meio relutante. Decidimos, dentro daquela lista que a gente tinha o Canadá, que aí, na verdade, o que era possível era o Canadá e os Estados Unidos, e a Austrália, desculpa. E aí, cara, a gente conversou com os casais de amigos que a gente tinha que moravam no Canadá, e aí teve toda aquela avaliação prévia que a gente, geralmente quem tá nessa posição faz, né? Poxa, o Canadá é muito frio, a gente ouviu coisas muito positivas do Canadá, sobre, por exemplo, me parece que aí é lei no Canadá, né? Fred, por favor, me corrija se eu estiver errado. Que nas casas tem que ter 25 graus Celsius, nos estabelecimentos comerciais e não sei o quê, independentemente se fora tá menos 30. É verdade isso aí, Fred? Assim, as casas, por exemplo, ar-condicionado não é equipamento, digamos assim, standard na casa, mas a calefação é. Então você só entrega uma casa com a calefação funcionando. E isso serve também para estabelecimentos comerciais. Você tem que ter funcionando. Não existe essa opção de você, vamos dar um jeitinho aqui e vamos passar um pouquinho mais de frio. Não, é obrigatório mesmo. Você não entrega uma casa, você não consegue alugar um apartamento sem que toda essa parte de aquecimento esteja funcionando. E aí esses meus amigos também me falaram que o Canadá tinha um grande incentivo para você poder estudar e que o governo te dava uma bolsa e tal, para você poder ter um tempo para estudar, se dedicar a estudo e tal. Enfim, a gente analisou tudo isso naquela época. E, enfim, por conta, logicamente, do clima, a Austrália ela ganhou, porque, por exemplo, agora, nesse exato momento, eu estou aqui de fora da varanda da minha casa. Tá frio aqui, 13 graus agora. Logicamente, não é igual o frio de Brasília, mas é algo que eu consigo ficar do lado de fora com a blusa de frio e tal. Então, assim, esse tipo de coisa pesou para nossa decisão, porque era um país de primeiro mundo também, e aí, enfim, a Austrália estava aberta para imigração, para TI, como eu sou da área de TI. Enfim. Então, nós decidimos para vir para a Austrália, poder trabalhar, para poder vir, para poder estudar e tal. Inicialmente, a gente veio com a Larissa estudando, ela veio fazer 6 meses de inglês, e eu com a missão de arrumar um emprego, né? De arrumar um emprego na área de TI, tentar pegar o estudo e tal, e tentar fazer a roda girar e virar essa chave para a gente migrar para cá, para a Austrália. Acabou que, assim, eu acredito que boa parte das pessoas que estão na mesma situação que eu, que veio na mesma situação que eu, talvez elas tenham pensado da mesma forma que eu, não sei. Porque, assim, eu cheguei aqui na Austrália achando que eu ia ser recebido com tapete vermelho pelo primeiro-ministro já no aeroporto, cara. Tipo assim, eu tô contando uma ficção, uma historinha pra exemplificar mais ou menos como é que era o meu sentimento. E não foi bem assim, cara. Eu achei que eu chegasse aqui, as portas iam se abrir pra mim, eu ia conseguir emprego, eu ia conseguir as coisas muito rápido. E não foi bem assim. Então, assim, tive que trabalhar na construção civil, como labor, fui cleaner de condomínio, fui cleaner de obra, truck driver, dirigi caminhão de um dos supermercados famosos aqui chama Woolies. O nome é Woolworths. Fui truck driver desse supermercado. Fui entregador de comida, do Deliveroo, Uber Eats aqui também. E, cara, fiz tudo isso aí até ir tentando encaixar na minha área, até que eu consegui, cara, finalmente, em 2018, consegui um trampo na área, consegui voltar para ser desenvolvedor. E aí eu consegui ficar em uma empresa que eu estava trabalhando, que inclusive estou até hoje.
dessa nomeação para eu poder aplicar para minha residência permanente, né? E aí eu consegui, e a minha residência permanente saiu em setembro do ano passado. Lógico, tem muita coisa aí no meio, mas eu perguntasse porque eu só contando. Às vezes eu fico falando, e às vezes até atropelo alguma coisa, esqueço de algum fato. Mas... Inclusive, Gabriel, você tocou num ponto exatamente que eu queria te perguntar, porque assim, você contou uma experiência que é compartilhada por muita gente que chega aqui no Canadá. Eu tenho que falar que eu dei muita sorte, porque eu cheguei em questão de 1 mês e meio, eu estava trabalhando já em TI, claro, dei vários passos para trás na minha carreira, mas só o fato de eu já estar em TI, isso já foi excelente para mim, mas a gente tem amigos que chegaram aqui e é o que eu falo, chegando aqui no Canadá, todo mundo tem sua fase de comer grama. E você contou um pouco uma experiência que é compartilhada entre muita gente que eu conheço aqui. O que acontece aqui no Canadá, e que muita gente acha quando pensa em mudar para cá, nem raciocina sobre isso, é que aqui existe uma coisa que eles falam que é assim, é a experiência canadense, que acaba sendo aquela questão do ovo e da galinha, né? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, talvez na sua área e tudo, as pessoas falam, mas você já trabalhou em alguma empresa aqui no Canadá? E aí... é o primeiro emprego da pessoa, é óbvio que a pessoa não trabalhou e na maioria das vezes a pessoa não consegue esse emprego por não ter a experiência canadense. Só que você nunca vai ter a experiência canadense se você não tiver a sua primeira chance, entendeu? Então fica aquele círculo vicioso. O que eu queria saber de você é se existe isso também, assim, algo como, tipo, você vai fazer uma entrevista de emprego para desenvolvedor e os caras, até de forma velada, acabam te cobrando uma experiência australiana, digamos assim. Existe sim, e isso foi um dos maiores problemas que eu tive aqui. Só pra você ter uma ideia, assim, a gente quando sai do Brasil, a gente acha assim, não sei vocês, mas eu vi que e eu vejo isso acontecendo com muita gente. Depois que eles chegam aqui, eles dão conta disso. A gente sai do Brasil achando que a gente tem inglês intermediário, entendeu? Porque a gente tem bastante experiência com inglês aí, principalmente a gente da área de TI, né? A gente tem muita experiência com esse inglês aí. Chegando aqui, eu descobri que eu era nada, entendeu? Que eu não sabia de nada de inglês. Pergunto pra alguém que tá no Brasil assim, vem cá, como é que é o seu nível de inglês? Aí o nego fala, fluente. Aí você olha pra você mesmo e fala assim, poxa, nem eu sou fluente, entendeu? Até hoje, eu tô vivendo aqui já tem 4 anos. Inclusive fez 4 anos agora, dia 21 de junho. Tem hora que eu não consigo entender os caras falando. E olha que eu já tô conseguindo entender bem, mas tem hora que eu não consigo. Mas o pior não é nem os australianos, cara. O pior é, tipo, indiano falando, você não consegue entender de jeito nenhum. Chinês falando, você não consegue entender de jeito nenhum. Então, assim, aqui tem muita cultura misturada. Tipo, sei lá, 100 países, negros representando 100 países diferentes aqui, conversando com você, entendeu? Então, toda hora você tá conversando com gente que tem um inglês, um sotaque diferente. Enfim, isso é uma grande escola. Eu acho que por conta disso, sei lá, eu posso ser lançado no mundo e entender muita gente em relação ao inglês. Mas é muito complicado. Mas voltando, então, ao que o Fred me perguntou, quando eu cheguei aqui, então, eu aprendi o inglês de forma correta, entender e tal, até fiz também curso de inglês aqui, para poder aplicar para a prova do IELTS e tal, pensando já na imigração, mas aí eu esbarrei nessa. Vem cá, a gente só pode contratar nego que teve experiência local. Aí eu falei, putz, mas... eu tenho experiência aí, eu era gerente de projeto no Brasil, eu comecei minha carreira, já tenho, 15 anos de experiência na área de TI, e mesmo mostrando tudo pros caras, os caras falavam, cara, você tem experiência aqui? E eu achava uma coisa meio, assim, surreal, porque TI é TI em qualquer lugar do mundo, entendeu? Não muda, cara. E hoje eu posso dizer com mais propriedade ainda, que não muda mesmo, não fazia nenhuma diferença eu ter experiência aqui, ou no Brasil, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, não fazia nenhuma diferença. Mas a galera insistia em querer experiência local. Isso acontecia também aí, Fred? Tipo assim, o mercado da TI, você percebeu que é a mesma coisa do que é no Brasil? Você chegou a ter essa ideia, essa convicção? É o que você falou, TI é TI em qualquer lugar do mundo. Claro, você pode estar usando uma tecnologia diferente, mas assim, nada que a pessoa não se adapte rapidamente. Eu tive a graça de já poder cair de paraquedas na TI aqui, dei uns vários passos para trás na minha carreira, saí da caixa como analista. Chegando aqui, eu fui trabalhar assim no suporte de uma empresa pequena, e muitas pessoas que vêm com um histórico até maior que o meu em TI, porque eu tenho a experiência, mas não tenho a formação oficial,
muita gente esbarra nessa questão. O cara é, sei lá, gerente de projeto ou desenvolvedor no país de origem dele e chega aqui não consegue, entendeu? Até que tenha a primeira experiência aqui e que possa colocar isso no currículo, as coisas andam num passo muito mais lento. Pois é, isso acontece aqui também. E você disse que você teve sorte, eu também tive um pouco de sorte, até eu esqueci de comentar isso com vocês, porque foi uma história muito complicada para mim. Assim que eu cheguei aqui em Sydney, eu caí nas graças também, cara. Não demorei um mês e meio, foi dias. Eu tava aplicando para emprego para desenvolvedor, tá? Desenvolvedor mobile, porque eu já tinha essa experiência, eu tive empresa no Brasil aí, o André também fez parte disso nesse momento e tal. Então eu já tinha familiaridade com o assunto, já tinha desenvolvido e tal. E aí eu consegui um emprego, inclusive para ser líder da equipe e tal. Foi assim, uma puta sorte. E aí, cara, eu falei, putz, eu tô bem. Já com uma semana de Austrália, já tô com emprego e tal. E aí eu consegui esse emprego com um australiano, inclusive, um cara que tinha acabado de sair da faculdade, muito mais novo que eu. E aí a gente estava trabalhando lá no time. E aí eu recebi uma outra proposta de uma outra empresa que tinha me oferecido, inclusive, sponsor. Assim, cara, você trabalha aqui 3 meses, depois a gente vai te dar o sponsor e tal. E era exatamente isso que eu tinha, que era meu objetivo. E aí eu fui para essa empresa, cara, com 3 dias essa empresa me demitiu. E eu não podia voltar para a empresa anterior, porque eu já tinha saído, o cara da empresa anterior estava muito puto comigo. E aí o cara da empresa seguinte me sacaneou, né? Falou que com 3 dias eu não estava apto para aquela empresa e tal. E aí eu fiquei a ver navios, né? E aí eu tive que fazer tudo isso que eu comentei com vocês. Que eu fui fazer cleaner, obra, etc. Mas, nesse meio tempo, como eu estava aplicando novamente para novas vagas, eu não conseguia, o mercado fechou para mim. Eu não conseguia mais nada. Nenhuma entrevista, nem nada, justamente porque eu não tinha experiência australiana. Não estava contando uma semana e não estava contando dias. E aí, o que aconteceu foi que, aí é uma coisa que eu acho muito bacana até comentar com vocês e essa informação está presente nesse podcast. Porque, ao contrário, não sei como é que funciona aí no Canadá, Fred, mas ao contrário do que a gente vê, as experiências, que eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, que foram tanto pessoas que foram de forma legal, quanto pessoas que foram de forma obscura, e eles me comentam que brasileiro nos Estados Unidos é um movimento hostil, não se ajudam. Vocês têm essas mesmas informações, gente? Ou eu sou o único que tem essa informação? Eu tenho essa mesma informação dos Estados Unidos. Tenho essa mesma informação, de gente dizendo, se você for para os Estados Unidos tentando a sorte, fuja de brasileiro. Os caras não vão te ajudar. Quem está estabelecido lá não quer conversa de ajudar os outros, não, porque ele quer manter ele mesmo. Eu tenho essa visão e já escutei isso de gente que foi tentar também, aquele esquema com visto de estudante, sabe? Aquela coisa. Já tive isso sim. Não sei aí no Canadá, Fred. Cara, aqui tem muita gente que fala isso também, mas a questão é que aqui no Canadá é um pouco mais difícil você conseguir vir sem um visto ou de trabalho ou já um visto permanente e você ficar aqui e conseguir emprego. Eu acho que os Estados Unidos eles fazem muito vista grossa com relação a isso, então isso acaba estimulando as pessoas a irem nesse esquema. Eu sei de brasileiros que foram para os Estados Unidos, não tinham nenhum visto e abriram empresa. Aqui no Canadá isso é praticamente impossível. A gente sabe de casos de pessoas que foram denunciadas. Eu sei, inclusive, de um caso de um brasileiro que foi denunciado por um outro brasileiro depois de uma briga. O cara tinha já uma empresa meio que obscura assim, de construção. O cara foi deportado e o governo canadense absorveu toda a propriedade dele. Ele simplesmente foi despejado do país e o governo do Canadá tomou tudo que ele tinha. Então, assim, aqui isso é um pouco mais restrito. Mas a gente também ouve. Tem muito brasileiro que, sabe, não quer muito contato com brasileiro, que não ajuda. Mas, por outro lado, eu acho que isso passa também pela questão... E principalmente quando a gente chega, a gente tem aquela mentalidade de que se o cara é brasileiro, vocês têm algo em comum, então, assim, vocês vão ser amigos. E aí um amigo meu, ele colocou um ponto que é muito interessante. Também brasileiro, mora aqui há muito mais tempo que eu, mas já era meu amigo desde o Brasil. Ele falou assim, cara, toda vez que você conhecer um brasileiro, faça para você mesmo a seguinte pergunta, à medida que você conhece um pouco mais a pessoa. Se eu estivesse no Brasil e ele estivesse no Brasil, com o meu círculo de amizades, o círculo de amizades dele, as realidades que cada um veio, se eu estivesse no Brasil, eu seria amigo dessa pessoa? E, cara, isso é uma formulazinha que funciona bastante.
e aí você aprende a, de certa forma, filtrar. Mas isso existe aqui também, e existe até com outras nacionalidades. Eu tenho um amigo peruano, ele fala isso até com uma certa frequência, que o pior inimigo de um peruano fora do Peru é outro peruano. Entendeu? Então isso existe também com gente de outro país. Eu puxei esse gancho, Fred, porque justamente pelo que eu ia explicar na sequência, que a gente está falando basicamente da experiência, da oportunidade que você tem no país que está chegando. No caso, eu estou falando da Austrália, o Fred comentou no Canadá, que é o tal do negócio do ovo da galinha, quem veio primeiro, né? Que isso é uma coisa que acaba que como é que você vai arrumar um emprego, sendo que você não teve experiência e tal. E eu puxei esse gancho justamente para exemplificar isso, porque do contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde brasileiro é a pessoa que vai ser o primeiro inimigo do próprio brasileiro, aqui na Austrália é completamente diferente. Mas o Fred trouxe 2 pontos, e eu, inclusive, queria pegar esse segundo ponto do Fred daqui a pouquinho também, que é uma coisa que eu também tenho a mesma opinião que ele. Aqui, para eu poder conseguir meu primeiro emprego, cara, foi através de brasileiro, tá? E isso acontece, assim, a gente precisa, quando chega aqui, cara, foi muito interessante o que aconteceu, o que eu fiz aqui, foi uma história, inclusive, interessante, assim, quando a gente veio pra cá, a minha esposa estava um pouco reticente, estava relutante, não queria vir, porque falou, mas é minha avó, mas o meu cachorro, pagar o periquito, não vou ter ninguém lá, etc e tal, ela estava triste. E ela é uma pessoa extremamente sociável, sabe, eu sou um pouco menos, mas ela é mais sociável, ela é uma pessoa de vendas, é uma pessoa que gosta de contato humano e tal. E aí, para resolver esse problema, eu pensei rápido, antes de vir, né, eu falei assim, cara, existe um grupo no Facebook, chamado Brasileiros em Sydney, e esse grupo no Facebook, geralmente vira e mexe, um ou outro estão criando um grupo de WhatsApp. Então eu falei, por que não? Criei esse grupo de WhatsApp, falei, galera, criei esse grupo de WhatsApp, quem estiver indo para a Austrália nesse período e tal, a gente trocar essa experiência sobre visto e tal, vamos trocar essa experiência, entrando nesse grupo e tal. Desse grupo, a gente colheu várias pessoas, teve várias pessoas, e a gente fez um subgrupo depois para justamente pessoas que estavam com data marcada para vir, que estava realmente, não era sonho, era simplesmente a coisa real que a pessoa ia vir. E, cara, desse grupo chegou, a gente fez uma família, que tá, assim, boa parte dessa galera que estava em contato, a gente considera aqui como a nossa família aqui na Austrália. A gente está quase todos os finais de semana, a gente está junto, a gente vai de aniversário, de filho, etc. E a gente sempre troca uma experiência em relação a isso. Isso foi muito bacana. Então, pegando o gancho lá de toda essa questão que a gente estava falando da experiência, esse movimento de montar essa networking para estar aqui na Austrália foi muito importante porque os brasileiros nos ajudaram. E eu consegui minha primeira experiência com um brasileiro, numa empresa pequena. Então, depois de 3 meses dessa fase não muito boa que eu tive no início, eu consegui um emprego de programador PHP aqui, numa empresa pequena. Então eu comecei a ter essa experiência de estar desenvolvendo aqui, de ter essa experiência local. E depois disso eu consegui com outro brasileiro também, uma brasileira que era dona de uma agência de viagens aqui e tal. E eu fui desenvolvedor mobile e aí consegui mais experiência e tudo isso contribuiu para que eu conseguisse outras experiências aqui. Então só para poder ilustrar um pouco que realmente esse é uma problemática. Eles te exigirem que você tenha uma experiência, mas a minha contrapartida para resolver esse problema foi justamente buscar com os próprios brasileiros, que a comunidade aqui na Austrália de brasileiros é muito unida, tá? E aí pegando o gancho do Fred, que o Fred falou sobre fazer esse filtro também, que eu achei muito interessante. Eu faço sessões de psicanálise a cada 15 dias, né? E a gente, logicamente, a gente se aproxima dos brasileiros, justamente porque a língua é a mesma, a gente tem a mesma cultura e tal. Mas chega num ponto que você vê, cara, essa pessoa não é compatível comigo, né? E aí meu psicanalista me falou o seguinte, Gabriel, você precisa fazer o seguinte filtro. Você pensa o seguinte, se você estivesse lá no Brasil, com a sua família, com seus amigos normais, você seria amigo dessa pessoa? Daí muitas vezes você fala assim, não. Então, ou seja, tá na hora de filtrar e partir para outra. Então é só para complementar em relação ao que o Fred tinha falado, desse gancho aí. Vou falar, inclusive, para esse amigo meu que falou isso, que inclusive é mais que amigo, é padrinho do Arthur. Um abraço, Juca. Já ouviu alguns episódios, não sei se todos, mas com certeza vai ouvir esse. Foi ele que me falou isso. E são, de certa forma, nossos mentores aqui no Canadá, porque, como eu falei, vieram antes e já são meus amigos desde Brasília. Quando a gente chegou, a gente ficou muito próximo. E, complementando um pouco aí o que o Gabriel falou,
existe também aqui uns brasileiros, assim, que são muito unidos, que se ajudam, e eu também tive isso no início. Por exemplo, foi na casa dos meus compadres que um outro casal de brasileiro, esses eu não sei se vão ouvir, mas de toda forma, Thiago e Rosana, um abraço, falaram para mim que num grupo também de brasileiros estava circulando que tinha uma vaga numa empresa de TI, um brasileiro que estava nessa empresa tinha sido promovido dentro da empresa e essa vaga estava liberando. Aí eles me passaram um modelo de currículo, trabalhei em cima desse currículo e mandei direto para essa outra brasileira. Esse outro casal virou muito amigo nosso também. Um abraço, Cacá e Galba. Já voltaram para o Brasil e acabei entrando. Então, assim, existe a comunidade bem unida, que se ajuda e tudo, mas existe também esse contraponto. Eu diria que é meio que um híbrido, entendeu? Entre a Austrália e os Estados Unidos, baseado nas experiências que eu tenho. Tem uma galera que é bem unida, que se ajuda muito, e tem aquela galera que, assim, mas eu acho que você já começa, depois você vai ficando meio calejado, você começa a sacar logo, entendeu? E aí é o que o Gabriel falou, você começa a ver que a pessoa não é compatível. Exato, e a vida aqui não é fácil, cara, assim, vida de quem mora no exterior, o André tá vivendo por isso também, o Fred aí com a esposa tá vivendo isso também. É muito complicado viver no exterior, então assim, obviamente, a gente percebe, depois de 4 anos aqui que eu tô vivendo, percebi que a gente tem vontade de se socializar com os locais, principalmente nós brasileiros. Por exemplo, os indianos, eles não se misturam, os chineses, eles não se misturam, mas nós brasileiros, a gente se mistura, e a gente gosta dos australianos e gosta de todos os povos que estão aqui, basicamente. Tá? E a gente, assim, consegue se juntar, consegue ter amigos de outras nacionalidades e tal. Mas a gente se sente melhor, mais confortável, quando a gente está próximo dos brasileiros. Então, assim, se alguém estiver escutando, a gente aqui, tiver com esses planos de talvez sair do Brasil, principalmente para vir para a Austrália, talvez, eu posso te garantir, no caso da Austrália, que se alguém te falar para vir aqui e fugir de brasileiro, se você tem o plano de aprender inglês, talvez você tenha que ter um pouco menos de contato com o português e tal para você aprender. Mas se alguém tá te falando para você fugir de brasileiro porque é hostil, porque vai te denunciar, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo, não caia nessa conversa, porque aqui, na Austrália pelo menos, não existe isso. Não existe isso. Nos Estados Unidos pode existir, no Canadá um pouco. O Fred acabou de exemplificar que existe um híbrido, mas aqui na Austrália, povo que vai te ajudar a estar no emprego, a te ajudar mentalmente, te dar um apoio, um suporte, sabe, mentalmente falando, entendeu? Um aconchego, entendeu? Então, assim, depois desse tempo todo, eu vi que realmente a gente se ajuda de verdade. Pelo menos aqui na Austrália. Muito bom, excelente. Eu vou mudar o assunto completamente, mas vamos continuar na Austrália, porque tem uns amigos meus que eu tava conversando uma época aqui em Brasília, aqui na Costa Rica, teve um cara que saiu daqui e foi trabalhar, se eu não me engano, em Sydney. Ele foi pra Austrália, foi da Costa Rica pra Austrália, um costarricense, saiu daqui e foi pra Austrália. E aí a gente tava falando, assim que ele recebeu a oferta, ele ia sair da empresa que a gente tava, ia passar pro principal concorrente, e a gente batendo um papo com ele e tudo, e aí teve um cara que falou assim, não, putz, a Austrália eu tenho um pouco de medo, porque depois que você desce do avião, tudo que tem mata. E ele falou, quando você desce do avião, tudo que tem mata. Todas as plantas, todos os bichos, tudo é venenoso, tudo mata. E eu já ouvi falar algumas coisas sobre esses animais perigosos. Você já passou por alguma coisa disso aí, Gabriel? Já, e eu concordo, tá? Aí é o ambiente de testes de Deus, né? Deus faz uns testes e fala assim, deixa eu criar um animal estranho pra ver se funciona. Aí ele põe na Austrália. Se der certo, ele dá uma amenizada e joga em outro país. Então, a impressão que dá, só pra ilustrar um pouquinho mais, assim, não sei se vocês assistiram aquele seriado Lost. Eu assisti ele pelo menos umas 2 ou 3 vezes inteiro. Tá, eu gostei bastante daquele. E, inclusive, a história se passa de Sydney, o pessoal vindo de Sydney para Los Angeles. E no meio do caminho, o avião, sei lá, deu problema lá, caiu no meio de uma ilha no Pacífico lá. E essa ilha do Pacífico tem toda a sorte de coisas que desafiam as pessoas lá. Tem urso no meio de uma floresta tropical, uma coisa que é surreal, mas enfim, aconteceu lá. Coisas que matam as pessoas lá do nada. São coisas assim, macabras. E eu imagino aqui que a Austrália, sinceramente, é uma ilha de Lost, cara. Porque justamente pelas piadas aí, o pessoal fala que aqui tem atores, né? Que a Austrália não existe, está em algum lugar no planeta, mas está escondido, sei lá, pode estar no meio da floresta amazônica no Brasil, pode estar em qualquer lugar e realmente mandaram a gente para cá para ficar atuando, né? E cara, é impressionante, cara, impressionante realmente que
tudo, a maioria das coisas que tem aqui, ou mata, ou fere, ou te dá algum perigo. Aranha, cara, que aranha tem demais, cara. Acho que é a principal preocupação, cara. A principal preocupação da galera. E elas são enormes aí, né? Elas são enormes. Eu tenho uma amiga que mora aí que ela fala que as aranhas são gigantescas. São, e essas gigantescas são as inofensivas. Só pra você ter uma ideia. Primeira semana dela aí, cara, ela falou que passou um morcego na casa dela que ela achou que era o Batman. Ela falou, o Batman mora aqui. Aí depois que ela foi descobrir que os morcegos eram gigantes, tipo um pterodátilo. Sim, tem morcegos gigantérrimos aqui, cara. Parece uma criança, bicho. Uma criança, sei lá, de 5, 6 anos. Assim, é de asa grande, delta. É isso. O Arthur, meu filho voando de asa delta. Tipo isso, cara. Mas assim, essa aranha que você comentou, pode ser, tá? É a Huntsman, que é a mais comum aqui. Complementar uma informação pra vocês aí. O australiano não tem medo de nada disso. De nada. Não tem medo de aranha, não tem medo de tubarão, não tem medo de morcego, não tem medo de nada. Não tem medo de jacaré, não tem medo de nada. Eles aprendem na escola sobre cada espécie dessas, como cuidar de cada uma delas, o que você deve evitar, o que você deve ter noção. E quando eles acham uma aranha, pode ser qualquer uma delas, principalmente essas hunts, mas eles pegam essas aranhas, eles não matam. E eles pegam essas aranhas e colocam de novo na natureza. Isso eu vi, inclusive, na primeira empresa que eu trabalhei de TI aqui, apareceu uma aranha gigante lá, e eu fiquei morrendo de medo. Inclusive, esse é outro fato que eles acham muita graça, que todo brasileiro é cagão, tá? Todo brasileiro é cagão, eles morrem de rir com isso. Essa minha amiga contou que teve um dia que ela estava na praia, teve um ataque de tubarão. O que aconteceria no Brasil? Ninguém ia pisar na praia durante uma semana. O que aconteceu na Austrália? 1 hora depois, estava todo mundo no mar de novo surfando. E vou te dizer mais, um amigo meu teve uma experiência dessa, brasileiro, tá? Tava surfando em Maroubra, daí suou, porque aqui as praias são todas equipadas com todo tipo de sensor possível para identificar o tubarão. Tem drone passando, tem avião passando, então é uma coisa que é bem moderna, bem legal. E aí eles detectaram um tubarão e ele tava lá surfando, e aí o salva-vidas avisou lá, ó, galera, sai do mar e tal, porque tem um tubarão aí e tal. Ele me contou, cara, que ele cagou de medo, ele ficou assim em estado de choque, doido pra sair da água. Daí ele pegou e olhou pro lado, olhou pro outro, ninguém saiu da água. Ninguém. Tipo, a maioria, quem faz esse tipo de coisa, quem geralmente surfa aqui nas praias aqui, geralmente a grande maioria é australiano e brasileiro. Você vê algumas outras nacionalidades pingadinhas assim, mas quem tá presente é australiano e brasileiro. Como eu disse, brasileiro é cagão. E os australianos, velho, nem se movimentaram. Eles não estão nem aí, cara. Não dá pra mim não. Eu sou o mais cagão de todos, cara. Na Costa Rica também tem muito bicho. E iguana, eu corro de iguana, cara. Não gosto, acho feio. Me dá um certo. Aqui tem muita, então a gente vai pras praias, tem muita e tudo mais. Agora, tem uma aranha aí que é a tal da. Tem muito na área de Sydney, que é a Funnel Web. Não sei se esse é o nome. Funnel Web. Ela é pequena ou não? Não, ela é um pouquinho maior do que um rato, assim. Caraca. Essa Funnel Web, eu não sei se é exatamente ela, mas eu vou te contar um outro fato interessante. Porque ela é a mais... Ela, se picar, já era, tá? Assim, tipo, tem que ficar ligado que... Inclusive, enquanto eu tô falando com vocês aqui, eu vi um negócio preto aqui na minha calça, eu já fiquei morrendo de medo. Eu tô falando de aranha, de repente pode ser uma aranha, meu Deus. Falando em brasileiro cagão. Estou eu aqui representando. Então... Geralmente aqui nos bairros, a iluminação, ela é muito... Não vou dizer que é ruim, porque isso é planejado. Tipo, de noite, o pessoal quer dormir, quer conforto. Então, a iluminação na rua, ela é muito básica. Tipo, a rua geralmente fica escura mesmo. Tipo, escurona. Tive vários problemas, inclusive, quando tava fazendo entrega de comida na época. Uma vez eu passei entre 2 árvores. Cara, se você vier aqui na Austrália, ou eu acho que um lugar que tem aranha, nunca faça isso. Não passe no meio entre 2 árvores, principalmente se elas estiverem próximas. Cara, eu passei no meio de uma teia de aranha, cara. Que sorte que não tinha aranha, mas eu soltei um grito, cara. Eu soltei um grito de susto, justamente porque tava escuro, eu não consegui ver. E o cara que tava me esperando pra pegar a comida era da Inglaterra, um inglês. E aí ele começou a rir, né? E eu falei, pô, você tá rindo do quê, cara? Ele falou assim, deixa eu ver, você é brasileiro, né? Eu falei, pô, tá tão óbvio assim? Ele, claro, vocês cagam de medo e tal. E tava rindo de mim. E esse foi um ponto. Mas o outro ponto foi num bairro desses. Eu tava com a minha esposa caminhando, cara. De repente, eu olho pro chão, cara. Tinha uma aranha correndo atrás da gente, velho. Ó. E a aranha que tava correndo atrás da gente era dessa daí, velho.
funnel web, cara. E ela tava mesmo, ela é pretinha, sabe? Até parece que ela é revestida de couro, sabe? E tava correndo atrás da gente, cara. Cara, a gente correu, cara. Correu. Então foi esses dois fatos, por causa dos bairros aqui são escuros, a iluminação a gente não viu. Na hora que eu consegui enxergar alguma coisa perto da gente assim, eu saí correndo, cara. Correndo da aranha, que loucura, velho. É verdade que aí, cara, tem peru também, andando na rua, assim? Tem peru andando na rua. Nos Estados Unidos também tem coisas assim, né? Bicho andando na rua, esqui. Aqui no Canadá tem o que eles chamam de Wild Turkey, que é maior do que o peru do Brasil. E já teve vezes aqui perto de casa da gente ter que parar na rua pra eles atravessarem a rua. Os bichos são abusados, velho. Isso acontece aqui também. Tem coelho aqui também. Tem coelho também andando. Inclusive aqui na casa onde eu moro aqui, já vi 2 vezes um peru aqui no meu quintal. Tem um espaço verde aqui e eu já vi peru aqui. Então eles vêm, andam mesmo, eles já tagueados pelo governo, eles têm uma tag. Enfim, eles estão na rua, sacou? E é isso, cara. E tipo, tem mais coisas também. Tipo, tem um... Cara, a gente chama eles de ratos voadores. Tem um tipo de um peru, parece um peru, Meu cara, que ele é muito feio. A lista fica... Você tá maluco, Velho, Cara, eu vou procurar o nome dele, que eu não sei o nome dele. Vou procurar e vou passar pra vocês aí depois, pra vocês verem que o bicho é feio. Eu tô começando a achar que a cidade de Churchill, em Manitoba, é tranquila, porque lá existe uma lei que você não pode trancar o seu carro. Você sempre tem que deixar o carro aberto, por causa da incidência de ursos. Então, se alguém tá na rua, se depara com um urso, a pessoa pode abrir a porta de qualquer carro e entrar no carro e fechar a porta. Então, assim, você não pode, e a polícia, inclusive, faz umas checagens para ver se o seu carro está aberto ou não. Então, você tem que deixar o seu carro, quando ele está parado na rua, você tem que deixar o carro aberto. Até onde me consta, é só nessa cidade, o nome da cidade é Churchill, como o primeiro-ministro da Inglaterra, em Manitoba. Que bacana isso, nunca ia imaginar um negócio desse. Mas eu já tô começando a achar que Churchill é tranquila, velho. Tipo, Não, cara, o cara mora no Jurassic Park, você não tá entendendo. Tudo, realmente, velho, tudo mata. Eu tava olhando também, até pra saber, porque eu ia falar com você, da Austrália, etc. Eu sei que Queensland é muito longe, né, de Sydney, 2.000 e tantos quilômetros, e lá eu vi que tem muito daqueles caranguejão gigante, né? Eu não sei se isso ainda existe, mas há algum tempo eu ouvi um estereótipo do Brasil que muita gente que não era brasileiro, principalmente dos Estados Unidos ou europeu, pensava que no Brasil ainda é aquele lugar que passa cobra assim no meio da rua, macaco pulando pelos fios, etc e tal. Pensa muito assim, que o Brasil é só a Amazônia, mas não que na Amazônia também seja, mas na Austrália né? Eu acho que o estereótipo cabe. Depende. Aqui é uma cidade, inclusive uma das mais bonitas que eu já vi na minha vida. Pelas todas as experiências que eu tive, aqui é um paraíso, cara. Eu amo esse lugar aqui e eu não tenho nenhum plano de sair daqui nunca mais na minha vida. O que eu queria saber é quais são os estereótipos que você, como brasileiro, ouve de brasileiros quando você liga pro Brasil ou quando você vai ao Brasil, porque assim, aqui, cara, é como eu falei, citando só um exemplo, né? Aqui a gente está hoje, temperatura hoje, durante o dia, estava de 33 graus, sensação de 36. Agora que são 5 para as 10 da noite, está 27 graus, com sensação de 29. Mas quando a gente fala com a maioria das pessoas no Brasil, mesmo que seja nessa época do ano, o pessoal fala, e aí, tá congelando aí? E aí, já virou pinguim? Falou Canadá, é frio, né? Então tem esse estereótipo. Eu queria saber de você, quais são os estereótipos que os brasileiros têm com relação à Austrália, cara? O estereótipo que me foi passado, que eu acho que eu penso, é que realmente você vai ver canguru na rua. Mas, por exemplo, aqui em Sydney, você não vê. Eu imaginava que era deserto. Você ia pro meio de um lugar que era mais desértico. Já não é a realidade, porque, tipo, Sydney, você vê, é natureza cercado para todos os lugares, muita opção de coisas relacionadas à natureza, cheio de parque e tal. E só pra você ter uma ideia, pra você ver um canguru, cara, você tem que sair daqui, você tem que andar, sei lá, pelo menos uns 50 a 100 quilômetros pra você conseguir começar a ver canguru, que não seja nos... Então, esse estereótipo que o pessoal tem, e sempre quando a gente liga, engraçado isso, a primeira coisa, você fala assim, e aí, tá fazendo frio aí, né? Primeira coisa que o pessoal fala comigo é assim, e aí, que hora que é aí? É noite ou é dia? Não sei o que, sempre confundem, saca? Sempre confundem
E aí eu sempre explico, olha, você converter a hora, imagina assim, aí agora no Brasil, sei lá, 10 horas da manhã. Então você inverte de dia para noite, aí você pensa, não, 10 horas da noite. Aí bota mais uma hora. É o que está aqui em Sydney. Então são 11 horas se são 10 horas da noite no Brasil, são 11 horas da manhã em Austrália. Então é assim, esse é o estereótipo que o pessoal tem. E, geralmente, assim, é o que eu mais escuto falar. Mas assim, lógico, como as informações estão correndo muito nos últimos tempos, muita gente agora tem me perguntado sobre os bichos, sobre as aranhas, sobre as coisas e tal, e eu falo, cara, vem, cara, não é esse... Tem uma amiga minha, inclusive, que me alugou um apartamento nos Estados Unidos, que a gente vai sempre pra lá, ela tá com muita vontade de vir pra cá, pra Austrália. E a primeira pergunta dela foi assim, e as aranhas? Cara, não é assim não, dá a impressão que você vai sair do aeroporto lá no avião e já você vai ver um monte de aranha já te esperando no chão. Então, enfim, mas você vai ver ela uma hora ou outra, você vai ver ela na parede. Como a gente falou de casamento, eu tô com a sensação de que o Gabriel, ele tá fazendo com o pessoal que pede opinião, ele tá fazendo a mesma coisa daquela piadinha sobre o casamento, né? O cara tá na água gelada, né? Tá na piscina gelada. Aí o pessoal, quem ainda não casou, como é que tá aí? Não, tá delícia, vem, só vem, né? Vem se juntar com a gente. Eu acho que o Gabriel tá fazendo isso daí, velho. Não, cara, realmente aqui tem muitas paradas aí mesmo, assim, por exemplo, agora nós estamos no inverno, as aranhas não saem. Então, assim, elas não saem, estão sempre escondidas. A gente já aprendeu, cara. A gente aprende a conviver com elas. Entendeu? Assim como eu falei pra vocês, australianos, eles aprendem na escola e tal. A gente, imigrante, depois de um certo tempo, a gente entende quando que elas saem, onde que elas ficam, onde que elas moram. E aí você aprende a deixar elas no canto delas. Eu tô falando da aranha, mas tem outros bichos também. Então a gente aprende a respeitar a natureza. Aqui, um respeito, cara. O povo australiano tem um respeito muito grande com a natureza. E eu gosto muito disso e eu aprendi a ter esse respeito também. Não mato aranha. Sempre procuro pegar um saquinho, pegar e colocar na natureza. Todos os bichos que eu encontro que não estão me oferecendo um conforto, eu pego, faço isso. Caraca, velho. Agora sim, já que a gente entrou nesse assunto através de um estereótipo, agora vem a pergunta que não quer calar. Você gosta de Vegemite, cara? Cara, quando eu cheguei aqui na Austrália, me ofereceram esse Vegemite. A primeira impressão é uma bosta. Não gostei de jeito nenhum. Uma coisa salgada, um gosto diferente, cara. E eu fiquei perguntando, como é que essa galera gosta disso? E, cara, depois aí a gente fica zoando aqui, né? Tipo assim, eu tenho a residência permanente aqui na Austrália, né? Eu vou aplicar pra cidadania. Agora, em 2 meses, eu vou aplicar para a cidadania. E aí tem um testezinho na cidadania, né? Sobre a história da Austrália e tal. Existe um testezinho. É assim, só você ler sobre a história da Austrália e você consegue fazer esse teste. Não é algo muito difícil. E a gente fica zoando que é o seguinte, se você não consumir Vegemite, você não passa no teste da cidadania, né? E a gente fica brincando com isso e tal, mas tem um fundo de verdade nisso, que é o seguinte, poxa, você tem que participar da cultura dos caras, né, cara? Você tem que, de alguma forma, pelo menos experimentar. Poxa, você tá no país dos caras, então... O que é isso que vocês estão falando? Não tô entendendo nada. Vegemite, eu vou tentar explicar, aí depois o Gabriel me corrige. Até porque eu já provei e eu gosto de Vegemite. Provei porque um casal de grandes amigos nossos já morou na Austrália. Abraço Mônica e o Elber. E Vegemite é uma pasta, cara, feita com... Se eu não me engano, eles usam cevada e usam outros... Eu acho que usam legumes também. Só que é uma pasta bem salgada. E aí a galera usa meio que como requeijão, assim, no pão. Coloca um pouquinho, né? E come na torrada e tudo. E, tipo, é meio que uma comida nacional, né? Uma iguaria nacional da Austrália. E eu provei porque essa amiga minha morou na Austrália e sempre que ela consegue, rola uns contrabando de Vegemite pro Brasil, então ela obtém aí uns Vegemite, só que assim, a gente vai na casa dela, é racionado, né? Então a gente come só um pouquinho. Eu comi e gostei bastante, cara. Foi por isso que eu fiz a pergunta. Então, aí eu falei da minha primeira experiência. E aí eu falei desses trocadilhos, dessas piadinhas que a gente fica fazendo e tal, e eu falei, diante desse esquema todo, de falar de cidadania e tal, poxa, por que a gente não testa, né, de verdade, né? Dos caras. E, cara, tem sido assim, eu não como toda semana e tal, mas pelo menos umas 2 vezes por mês aí, vou te dizer, eu como. E como se faz
a parada é assim, você pega uma torrada, um pão de forma, né, bota na sanduicheira lá, assim, só pra torrar a fatia de pão. Daí você passa uma levada de margarina, manteiga no pão e depois você vem com Vegemite. Mas assim, tem que passar pouco. Se passar muito, passa do ponto, fica muito salgado, muito amargo e aí não fica bom. E aí, fazendo isso, eu comecei a experimentar, cara, uma delícia. Tá dentro do meu cardápio hoje, tá dentro das minhas compras, minhas listas de compras. Eu sempre tô comprando Vegemite. E, cara, é muito bom, cara. É muito bom. É igual cerveja, cara. Quando eu comecei a tomar cerveja, eu não gostava de cerveja. Tinha um gosto amargo, um gosto estranho e tal. E depois que a gente vai fazendo a primeira, segunda vez, a gente começa a apreciar o gosto da coisa. E assim é com Vegemite. Vegemite é bom. Inclusive, tem uma música famosíssima do Man at Work, que eles falam sobre Vegemite. Vegemite Sandwich. Isso. Depois a gente pode colocar em depoisdeumas.com.br que o cara fala de um sanduíche de Vegemite. Inclusive esse é o hino da Austrália, né? Down Under, o nome da música. E os caras são daqui também. É a cultura nacional, é uma coisa legal. Quem tiver oportunidade, experimente. Passa assim, ligeiramente no... Experimenta, muito bom. Muito bom. Aqui na Costa Rica é salsa linsano. É o Vegemite daqui então. Mas tem nada a ver o gosto nem nada. Mas aqui tem um molho chamado lisano, Lizano, que o costarricense não deixa de comer de jeito nenhum. Principalmente com o café da manhã tradicional daqui, que chama-se galho pinto, que é um arroz com feijão, ovo frito, queijo ou ovo mexido, etc. E natilha, que é gordura do leite e tal, uma pratada mesmo. É um café da manhã bem de país de campo, né, de pessoa que trabalha no campo, então um café da manhã reforçado. Eu gosto demais do café da manhã deles aqui. A maioria dos brasileiros que eu conheço que vieram pra cá, os caras não dá, como é que vocês comem arroz com feijão de manhã? E pra mim, super tranquilo, já expliquei várias vezes esse assunto pra eles. Tipo, na minha casa, pelo menos a cada 15 dias, né, que meu pai sempre foi muito fã de Fórmula 1, então domingo de manhã a largada era às 9. Quando era 8h30, a gente tava comendo a janta do sábado. Então meu pai fazia um mexidão e era arroz, feijão, queijo, carne, o que tivesse na frente, mas sempre botando um queijo, uma farinha, uma pimenta e tudo, e a gente comia 8h30 da manhã. Então pra mim nunca foi problema. Mas o costarricense não come galho pinto sem salsa lisano, e eu sim, já não sou muito de salsa lisano. Meus amigos costarricenses que falam ou entendem português que estão ouvindo esse podcast vão me perdoar aí a heresia. Para eles, galho pinto sem salsa lisano não é a mesma coisa. Eu queria puxar um assunto aqui que o Léo comentou comigo. O Léo sempre traz um ponto de vista totalmente diferente, ligado à história e até pelo canal que ele tem no YouTube. Para quem não sabe, entra lá em depoisdeumas.com.br, você vai ver na biografia do Léo que ele tem um canal no YouTube com centenas de milhares de inscritos, que é o Conhecimentos da Humanidade. Então você pode entrar lá e se inscrever também. E ele diz que tem alguma coisa de Austrália aí, Léo. O que você tem? Cara, tem uma explicação mitológica para a Austrália ser um local com tantos bichos diferentes. A Austrália tem os aborígenes aí, que é o povo nativo. Eles eram divididos em nações, vamos dizer assim. E uma das mitologias que tem aí conta a história que tem um espírito criador, que era uma mulher. Esse espírito criador era o Sol. E aí o Sol ficava o tempo todo ali, esse espírito feminino, e ele começou a derreter o gelo. A Austrália era feita de gelo. E aí foi derretendo, o gelo foi derretendo, os rios foram nascendo, os mares, os riachos. E aí começaram a aparecer as primeiras criaturas, os primeiros peixes. E ela gostou daquilo e foi criando mais criaturas. Só que em determinado momento, ela resolveu que não ia ficar mais o tempo todo ali. Ela ia de vez em quando descansar e depois ela voltava. E aí começou a ter o dia e a noite. Só que na noite, os animais que ela tinha criado começaram a ficar com inveja um do outro. Um olhava e falava, pô, aquele ali voa. Outro falava, pô, aquele ali respira embaixo d'água. E aí numa dessas voltas dela, os animais falaram, deixa a gente fazer o que a gente quiser, ser do jeito que a gente quiser. E ela deixou. E aí animais que eram de nadar começaram a voar, animais que eram de voar começaram a nadar, até que um dos animais teve uma brilhante ideia, ele quis ser tudo ao mesmo tempo. E esse animal é o ornitorrinco. Então ele é um mamífero que tem bico de pata, que tem nadadeira, que é venenoso, que bota ovo, mas é um marsupial. E aí ela olhou e falou, não, acho que eu passei do ponto, acho que eu exagerei. A partir daqui ninguém mais muda de forma e vai ficar tudo desse jeito e eu vou me aposentar. E aí ela cria 2 deuses para cuidar da Austrália. Um vai ser a estrela d'alva, que vai ser que é Vênus, né? A estrela vespertina.
e outra é a Lua. Então ela vai se revezar ali com a Lua e com Vênus para cuidarem e não deixar mais os animais no escuro sentirem inveja. Então Vênus e a Lua trazem luz para a noite, para que eles não tenham essas ideias de querer virar um ornitorrinco. Caraca, excelente, velho. A gente vai conversando, né? Aquelas conversas mundanas. Aí, quando passa pro Léo, aí vem a chinelada, né, velho? A gente só senta e ouve, velho. A gente tá chegando no final, a gente podia ficar aqui falando horas e horas e horas, no happy hour é assim que acontece, o tempo vai passando, você não vai vendo. A gente falou de dois assuntos completamente diferentes, é o que acontece normalmente quando a gente tá sentado numa mesa de bar ou quando a gente tá batendo um papo na casa de alguém, coisas que a gente neste momento não tá podendo muito fazer e que não poderia fazer de qualquer forma pela distância que nós estamos. Tá um no Brasil, tá um na Costa Rica, tá dois no Canadá e outro na Austrália. Então, quer dizer, não tem a menor possibilidade da gente fazer isso e a gente tá fazendo aqui. Eu queria passar para as considerações finais. Eu vou começar eu mesmo com as minhas considerações finais e depois eu vou passando para vocês aí na ordem. E como a gente sempre faz, depois de umas, eu percebi que as festas de casamento podem ser muito luxuosas e podem ter muita pompa e circunstância, mas no final do dia é o ritual que conta, então todo mundo tá correndo atrás do ritual, e aí vai tentando adaptar o ritual com as possibilidades que cada um tem. Percebi que eu devo um pedido de desculpas aí a muita gente pela minha venda da gravata tão constrangimento, tão gratuito e desnecessário. Queria dizer que eu tava tentando ajudar, não a vocês aos quais eu constrangi, mas ajudar ao noivo e à noiva que me pediram pra fazer isso. Depois de umas também, cara, que eu descobri que algumas coisas que a gente pensa que não, mas que são mesmo, é essa questão da Austrália ser um país onde você desce do avião e tudo te mata. Então achei super importante isso daí. E depois de umas, o principal que eu acho sempre, que eu sempre vou achar, e foi por isso que esse projeto começou a existir, é que a gente consegue juntar pensamentos diferentes, de países diferentes, de histórias totalmente diferentes, e colocar todo mundo aqui dentro do mesmo episódio para dar opinião e dizer o que acha. E eu vou passar a palavra pro Fred dar as considerações finais dele aí. Bom, depois de umas, confirmei, eu já tinha essa ideia na minha cabeça, mas eu confirmei que casamento, o ritual, a cerimônia, a forma como é feito, tem que ter a cara dos noivos. Entendeu? Não importa o quanto você gasta, você pode gastar milhões, você pode fazer uma festa super simples, tem que ter a cara dos noivos, porque é você pegar o ritual, como o Léo falou, todos nós precisamos desses rituais, e você adaptar para aquelas duas pessoas. E todo mundo que tiver em volta, ainda que você sirva caviar ou qualquer outra coisa, ou se você servir pão e água, quem está ali para presenciar aquele ritual está ali porque gosta de vocês, do noivo e da noiva. Então tem que ter mesmo a cara do noivo e da noiva em qualquer formato que isso se apresente. E sobre a Austrália, depois de umas, eu estou impressionado de confirmar muita coisa que eu achava que era piada, cara. E eu tenho minhas reservas agora de ir na Austrália. Tinha muita vontade de conhecer, mas agora eu tô meio preocupado, cara. É tranquilo, bicho. Já te falei. Não é piscina gelada, não. Boa. E aí, então, vou passar a palavra pro Gabriel. Falar aí pra gente, depois de umas. Então, depois de umas, em relação ao casamento, eu descobri que existe uma razão para que o casamento seja mais caro do que uma festa convencional. Que você, o André, puxou esse assunto em relação a que ele tinha essa impressão de que a festa normal, no aluguel de um salão, sei lá, saía 500 e o casamento ia sair 1.000. Depois o Léo veio com todo o conhecimento aí e com algumas explicações que me convenceram e que realmente existe um motivo para que o casamento seja um pouco mais caro, apesar de os noivos estar no momento frágil e dispostos a pagar, existe uma explicação para isso. Depois de umas, em relação à Austrália, eu descobri que não só a minha família, meus amigos, mas mesmo explicando para vocês que aqui é tranquilo, vocês continuaram com medo de tudo que eu falei em relação à Austrália, sobre aranhas, sobre, sei lá, crocodilo, tubarão, etc e tal, que é muito tranquilo. Ninguém morreu por causa disso, gente. É muito tranquilo.
Eu duvido que ninguém morreu por causa disso, não é possível. Ou o cara morre de veneno ou o cara morre de susto. Das duas, uma, não tem condições, não. Então, Leozão, depois de umas... Pô, depois de umas, eu acho que a gente pôde perceber que casamento é a nossa forma e a nossa maneira, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente se sente bem. Se vai ser com festa, se vai ser sem festa, viajando, se vai ser com festa cara ou barata, o importante é marcar esse momento que você escolheu passar como um ritual ali, um símbolo, né, de uma vida inteira que você escolheu passar com outra pessoa. Então, isso é o mais importante, é isso que conta no final, e todo mundo que tá junto ali tá pelo mesmo motivo, né, torcendo por aquelas duas pessoas. E também depois de umas a gente aprendeu que a Austrália é uma espécie de beta tester de Deus, né? Deus faz uns testes aí na Austrália para ver o que vai funcionando. E depois ele lança no resto do mundo as versões melhoradas. Mas é um país sensacional, com um povo muito sensacional. Morro de vontade de conhecer. Um dia eu vou para a Austrália aí, pode ter certeza. Que beleza. Bom, galera, eu queria só deixar aqui o tchau da Gabi. Ela não pôde ficar pro depois de umas, porque foi lá dar uma atenção pro Arthur, pro nosso pequeno, que tava lá assistindo um filmezinho. Hoje foi um dia meio diferente, porque os dois, né, papai e mamãe, estavam gravando aqui o podcast, mas ela deixou um grande abraço para vocês, adorou ter participado do episódio, e é aquela coisa, né, cara, hoje eu falei, vou para um happy hour com os amigos, vou tomar uma cerveja, ao invés dela falar, não, você não vai, ela falou, eu quero ir com você. Né? Então foi um dia especial aqui no Depois de Um. É isso aí. Rapaziada, então, beleza, um abraço pra todo mundo, foi muito legal, é muito bom, toda sexta-feira a gente dá muita risada aqui. Na próxima sexta-feira a gente tá de volta com Depois de Umas. Um grande abraço, Gabriel, tudo de bom aí, cara, bom almoço pra você, já tá quase chegando aí na hora do almoço, e muito bom falar contigo, e tudo de bom aí, cara, tudo de bom realmente pra você, pra Larissa, tudo de bom. Senhores, um abraço pra vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu.